Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Fabian Valverde. Ele é CEO da Paquetá, uma empresa de crédito sustentável para funcionários da iniciativa privada, né? Eles começaram como crédito consignado, depois o Fabian me corrigem aí, e estão expandindo o leque de produtos. Consignado é aquele com desconto em folha de pagamento, que a gente se associa muito a servidor público, né, a pensionista do INSS, etc., e que não atingia, aliás, ainda não atinge tão bem assim os empregados com carteira assinada, e eu acho que é um panorama sobre isso que o Fabian vai nos ajudar a entender aqui hoje, né? A gente precisa tanto de crédito bom, né, que não é aquele crédito caro, em termos escorchantes ali, que gera aquela bola, aquele endividamento em bola de neve, a gente conhece bem. Então, o objetivo de nossa meia hora aqui de hoje é de explorar essa possibilidade de um crédito um pouco mais sustentável, se eu posso dizer assim. Fabiano, muito prazer, me corrija aí, por favor, na minha humilde apresentação, cara. É isso aí, Fred. Primeiro, super obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e eu espero que a turma goste aí desse bate-papo. Então, bora lá, vamos bater papo e contar um pouco mais aí do que é esse crédito sustentável, como que a gente está ajudando os funcionários nesse Brasil todo aí a tomar o crédito bom, né? Legal, começa falando para a gente, então, do que era só o consignado privado, né? Quer dizer, com desconto em folha de pagamento para os funcionários da iniciativa privada. Tá, legal. Bom, deixa eu primeiro falar rapidinho de uma breve história da Paquetá. A Paquetá é uma empresa muito novinha. A gente fez a primeira operação em agosto de 2019 e de lá para cá a gente acabou acertando mais do que errando. Hoje a gente tem um grande volume de clientes, né? O crédito consignado, Fred, é aquele que a gente empresta para o funcionário e o pagamento acontece com desconto em folha de pagamento, ou seja, todo mês o funcionário recebe salário e uma parcela daquele salário é direcionada para pagar o crédito consignado. Esse crédito consignado ele é regido por uma lei, né? Tem uma lei que garante toda a segurança ali do funcionário, a segurança da empresa, etc. E dentro desses critérios a gente faz todo um processo de análise da companhia, análise do funcionário, e a gente libera para que ele possa tomar até 30% do seu salário, ou seja, a parcela não pode comprometer mais do que 30% do salário. E aí já é uma boa notícia, né? Tipo, é um crédito que não vai gerar um super endividamento. E uma outra característica do crédito consignado, que eu acho que é um grande ponto aí que os nossos clientes acabam optando por seguir por esse crédito, ao invés de ir nos créditos mais caros, é que como ele é descontado na folha de pagamento, enquanto o funcionário estiver empregado, existe uma garantia de recebimento. E como consequência disso, a inadimplência tende a ser muito menor e resultado disso, o risco é mais baixo, como consequência do risco mais baixo, existe uma taxa mais baixa, né? Então, é um modelo que, de fato, é um modelo ganha-ganha, né? Então, a instituição financeira tem o menor risco, como consequência, a menor taxa, e o funcionário com a menor taxa, ele acaba tomando o crédito que é o mais adequado, né? Eu costumo dizer que, para quem trabalha e para quem tem carteira assinada, o crédito consignado, ele é o melhor tipo de empréstimo que você pode ter. Então, você pode pegar todos os tipos de empréstimo, você pegar cartão de crédito, que não deixa de ser um tipo de empréstimo, cheque especial, outros tipos de empréstimo sem garantia, o crédito consignado ele sempre vai ser o mais barato. Em alguns casos, ele chega a ser 10 vezes mais barato, né? E aí, como consequência disso, a gente acaba tendo um feedback, uma aceitação muito grande aí dos RHs, que enxergam esse crédito como um benefício para o seu funcionário. E aqui na Paquetá, a gente tem de tudo um pouco. O nosso menor cliente, falando de empresas, né, tem 3 funcionários. Como se fosse uma empresa, eu, o Fred e o João. E tem lá crédito consignado disponível para a turma pegar. Do outro lado, a nossa maior empresa tem 70 mil funcionários. Então, a nossa satisfação aqui é poder atender desde a empresa menor, que até então é desassistida, né, os bancos incumbentes costumeiramente não trabalham com essas empresas menores, até trabalhar com empresas gigantes, que têm milhares de funcionários distribuídos em todo o Brasil.
Hoje a gente tem mais ou menos 1.700 convênios com empresas de todos os portes. Eu diria que a grande maioria aí tem menos de 150 funcionários, mas a gente tem empresas de 12 mil funcionários, 25 mil funcionários, 70 mil funcionários aqui na nossa base, o que mostra que o crédito consignado ele pode sim, deve ser bastante democrático, né? Não, legal. Você já avançou em várias perguntas que eu ia te fazer. Uma delas e eu corroboro a tua informação, né? Quer dizer, é um crédito mais barato, uma boa opção de crédito para funcionários da iniciativa privada que precisam de assumir dívidas, né? Entretanto, eu devo dizer que o consignado é uma modalidade já de 20 anos, né? E que acho que não atingiu, sei lá, 15% do total da carteira de consignado no Brasil. A última estatística que eu tenho era de uns 300, 400 bilhões, a maioria era funcionário público e pensionista do INSS, né? Nesses 20 anos, a gente vive procurando boas referências de bons casos de empresas que tenham conseguido levar essa forma de crédito a empresas, a empregados da iniciativa privada, e sem muito sucesso, porque sempre tem aquele risco, né? O que é bem menor do que no serviço público ou de um pensionista, do cara tomar um crédito hoje, ser mandado embora daqui a 3 meses, 6 meses, ou de uma reestruturação um ano depois, o salário dele cair pela metade, e esses 30% que você falou aí que a prestação, né, atinge no salário dele, terem que ser extrapolados. Então, como é que vocês conseguiram resolver essa problemática aí para fazer com que o crédito consignado, ou com desconto em folha de pagamento, se tornasse atrativo para as empresas e para os colaboradores dessas empresas? Tá. Não existe uma fórmula única, né? Eu diria que existe uma série de fatores que a gente vai implementando, e a soma desses fatores tornam viável esse tipo de implementação, né? Então, a gente faz uma análise muito minuciosa da empresa em primeiro momento, né? Para entender se a empresa é uma empresa saudável. Porque no crédito consignado, o maior risco, como você bem disse, é o risco da companhia ter uma demissão massiva, ou eventualmente ela não ter capacidade de honrar com seus próprios, com a remuneração dos seus funcionários. Uma vez que está mitigado esse risco, e aí quanto maior o tamanho da companhia, é mais fácil de a gente fazer uma análise e a gente vê ali os dados e entende se a empresa é uma empresa saudável, e mais do que isso, se ela é uma empresa longeva, né? Se no longo prazo essa empresa vai continuar existindo. Quando a gente vai para a base da pirâmide, as empresas menores, né, a gente precisa ter uma dimensão um pouco maior. A gente precisa avaliar se essa empresa está faturando, se ela está emitindo notas, como que está esse dia a dia, e também qualquer rotatividade dos funcionários, porque não adianta eu fornecer crédito para uma empresa que todo dia muda os funcionários, né? Então a gente captura uma série de informações aí, e com base nessas informações a gente entende o risco da empresa e a gente precifica as taxas de acordo com essas informações. Então, para isso ficar mais palpável, deixa eu te dar alguns exemplos, né? Então, hoje a gente já tem uma base muito legal aqui, que, por exemplo, a gente já entende que funcionários do agronegócio, que trabalham numa usina ou que trabalham ali no campo, eles tendem a ser funcionários muito longevos. São pessoas que trabalham 10, 15, 20 anos na mesma empresa. E não tem uma rotatividade muito alta. Então, se tem um funcionário que trabalha ali há 5 anos naquela usina e faz uma determinada atividade de manutenção das máquinas, os funcionários ali geralmente ficam 10, 15 anos. Então, não tem problema em emprestar para ele para que ele pague em 24, 36 meses. E como consequência disso, como o risco é muito baixo, cabe uma taxa mais baixa ali para aquele funcionário, beneficiando o fato de ele ser um funcionário fiel e a companhia também ser uma empresa saudável. Na outra ponta, eu tenho empresas que são mais nervosas em relação à entrada e saída de funcionários. Então, eu tenho aqui uma empresa que é um call center. No call center tem uma rotatividade muito grande. Então, como que a gente mitiga isso? A gente empresta num prazo menor. Então, a gente empresta para pagar em 6 meses, 12 meses, 18, no máximo 24 meses. Por quê? Porque já é sabido que existe uma rotatividade maior. Uma forma de mitigar o risco e também não pesar muito em taxa é fazer essas combinações de variáveis. Então, eu diria que o grande ponto é usar a tecnologia, obter esses dados e, a partir da utilização desses dados, emprestar dentro do melhor contexto ali para aquele funcionário, né? Excelente. E você já avançou de novo. Você me deu estatísticas de tem clientes com 3, empresas com 3 funcionários, de 3 a 70 mil, né? Ou seja, o porte não é um impeditivo
né, se tem alguém aqui escutando eventualmente que acha que isso é um benefício importante a oferecer para os colaboradores, a força de trabalho da tua empresa, o Fabiano já disse que o porte por si só não é um limitador. Entretanto, ele disse também, né, que é feita uma análise da capacidade de pagamento da empresa, ou seja, do risco de crédito, do risco de não pagamento da empresa também. Imagino que existe uma responsabilidade até quase que solidária aí, né? Ou seja, do empregado, né? E da empresa também, no caso de haver inadimplência por parte do funcionário. É mais ou menos por aí, né, Fabiano? Na verdade, enquanto o funcionário continuar trabalhando, a responsabilidade é integral da empresa, né? Então, a empresa tem a responsabilidade de reter o valor da parcela. Então, se o funcionário ganha R$ 2.000 e tem uma parcela de 300, o funcionário tem que receber só 1.700, e esses 300 a empresa retém, e a empresa faz o pagamento diretamente para a Paquetá. Tá? Então, aí sim existe uma necessidade de pagamento, e é isso que é previsto em lei. Uma vez que o funcionário eventualmente pede para sair ou é desligado da companhia, a empresa já não tem mais nenhuma responsabilidade. Aí a dívida é exclusivamente do funcionário, né? Mas aí cabe ressaltar também que, da forma como a gente foi desenvolvendo o nosso modelo, a nossa intenção é emprestar com qualidade. E aí trazendo um pouco do contexto de crédito sustentável, né? O que é crédito sustentável para a gente? Emprestar dentro da capacidade de pagamento dos funcionários. Então, tem um primeiro limite, que é o limite estabelecido pela lei, né, de 30% do salário, a parcela não pode extrapolar esse valor, mas também tem outros pontos, né? Se o funcionário, por exemplo, é um funcionário de mais baixa renda, que eventualmente tem outros pontos que precisa pagar, e eventualmente tem outras coisas ali, a gente toma o cuidado de fazer uma análise do contexto dele. Então, não adianta eu querer emprestar para esse funcionário 10 vezes o salário dele, mesmo que ele tenha essa capacidade de pagamento da parcela. Porque se eventualmente ele tiver algum suspiro e eventualmente ele, sei lá, precisar se afastar da companhia, talvez ele não tenha essa capacidade de pagar. Então, a gente adota muito a ideia do crédito associado com capacidade de pagamento e aquele crédito que cabe no bolso. Então, a gente é muito consciente em relação a isso, e dependendo do tipo de empresa, dependendo do tipo de funcionário, a gente tem um contexto aqui que a gente chama de alavancagem, que é o número máximo de salários que cada funcionário pode pegar no crédito consignado. E a ideia do crédito sustentável, Fred, ele acaba trazendo outros cenários. A gente passou quase 3 anos da nossa companhia atuando só com crédito consignado, onde o funcionário podia pegar emprestado e ele pode pagar de 6 até 60 parcelas, né? E no decorrer do tempo, a gente foi entendendo que muitos dos funcionários tinham uma necessidade muito menor. Ele não queria pegar um salário, 2 salários, ele queria pegar ali R$ 200, R$ 300, que era muito mais uma ajuda para, eventualmente, ele virar o mês, até chegar no próximo recebimento de salário, do que um negócio mais estruturante, algo que ele precisasse de um crédito maior. E aí, no meio do caminho, a gente recebeu convites de várias empresas e a gente resolveu disponibilizar a antecipação de salário. Então, em qualquer momento do mês, o funcionário pode ir lá e falar, olha, eu quero receber o meu salário antecipado. E aí a gente entrega isso como um benefício para o funcionário, e aí, como consequência disso, a antecipação de salário geralmente é por um prazo muito reduzido, né? Ali 10, 15 dias, até chegar o próximo prazo de pagamento. Resultado disso é que a taxa é muito baixa, né? A taxa de juros é muito baixa, porque o nosso risco é um risco praticamente nulo. Então, a gente acabou lançando esse produto, passamos a ter um produto de antecipação de salário num ticket super baixo e o crédito consignado num ticket ainda maior, né? E para completar esse modelo, a gente viu a hipótese do saque aniversário FGTS, que seria liberar o funcionário a antecipar o saque do seu FGTS. Então, as perguntas que geralmente a gente faz para o funcionário é: você quer quanto? Eu quero R$ 200, antecipação de salário. Eu quero mais, quero 2, 3 vezes o salário. Você tem FGTS? Tem. Você quer, eventualmente, tirar o seu FGTS, que está rendendo um pouquinho ali no mês a mês na conta FGTS, e pagar uma taxa de juros muito baixa? Poxa, vai para o FGTS e aí você não tem parcela para pagar. Não quero mexer no FGTS, eu não tenho FGTS? Tá bom, então vai para o consignado. E mesmo o consignado sendo mais caro que esses 2 outros produtos, ele é muito mais barato do que cartão de crédito, cheque especial e tudo mais. Então, com isso, a gente vai com a ideia de crédito sustentável aí para todas as empresas, né? Excelente, deu o portfólio todo, concordo, né? Para cada caso
uma solução, né? Prazo de 10 a 15 dias, antecipação de salário, valores mais baixos. Para outros casos, é necessário um crédito mais longo, até 70 parcelas, como você falou. Fabiano, me ocorreu a questão do seguro aqui também. Vocês fazem uso do seguro, assim como no caso do consignado por iniciativa, perdão, por serviço público ou pensionista, que eles fazem uso daquele seguro prestamista, que é o que cobre a dívida no caso da eventual problema ali com o endividado. No caso de vocês, vocês fazem uso do seguro também? Sim, perfeito. Excelente pergunta. A gente faz uso do seguro, esse é um super diferencial aqui da Paquetá. E o nosso seguro, ele cobre até 5 mil reais de empréstimo, quando o funcionário ele é desligado ou ele é afastado por motivos de saúde. Para você entender a relevância, na média, os nossos empréstimos são de 3.000 a 3.200 reais. E aí a gente tem um seguro, que é um seguro prestamista, que não tem custo adicional para o funcionário, ele é pago pela nossa instituição aqui, e cobre até 5 mil reais de parcelas. Isso acaba trazendo uma visão muito positiva para o RH, né? Porque tem alguns RHs que olham crédito com aquela visão ainda muito negativa. Meu funcionário vai se endividar. Mas na grande maioria dos casos, o funcionário ele já está endividado. O RH que não sabe. E geralmente ele está mais endividado nos produtos mais caros, que são os produtos que ele tem disponibilidade. Então, pega uma padaria. A padaria tem lá 20, 30 pessoas. Para esse tipo de empresa, geralmente os bancos incumbentes não têm crédito consignado. Então, aí na hora que dá uma emergência, na hora que o chapeiro ali precisa de dinheiro, o que ele faz? Ele vai onde tem disponibilidade. E onde tem disponibilidade para ele? Na família, no agiota, ou no cheque especial, ou no cartão de crédito. E se por algum motivo ele não consegue pagar o cartão de crédito, aí ele vai entrar naquela bola de neve. Então, os funcionários, infelizmente, eles não têm acesso a produtos de crédito mais baratos, e aí, como consequência disso, eles acabam se endividando. Então, fazendo o gancho para esse contexto, né, a nossa ideia é oferecer um crédito muito barato para ele e no nível de segurança muito grande. Com o seguro prestamista, se eventualmente o funcionário for mandado embora ou ele precisar se afastar por qualquer motivo de saúde, ele tem ali a segurança que o empréstimo que ele tomou, que até então estava sendo descontado na folha de pagamento dele, vai ser coberto pelo seguro. Então, isso mostra para o RH que, de fato, é algo benéfico, que a gente não está simplesmente preocupado em emprestar por emprestar. Nós costumamos falar que não é o dinheiro pelo dinheiro, não, é o dinheiro dentro de um contexto. E o nosso contexto é sempre segurança. Se aquele funcionário continuar trabalhando, segue descontando em folha, se tiver alguma emergência ali que o impeça de trabalhar, o seguro cobre isso. Então, isso é muito legal e acaba rompendo algumas barreiras, né? Principalmente com aquele RH que muitas vezes acha que acesso a dinheiro é prejudicial. Na verdade, a nossa leitura é que acesso a dinheiro em custo inadequado é prejudicial. Agora, acesso a dinheiro numa taxa adequada e que eventualmente pode acelerar capacitação, pode acelerar a aquisição de alguns pontos, é muito interessante. Aí tem alguns casos, que eu posso contar alguns aqui, se fizer sentido, de como que o dinheiro bem aplicado, mesmo numa situação de, estou pegando empréstimo, ajudou a resolver a vida de algumas pessoas. Ué, vamos lá, levantou a bola aí, eu chuto, manda ver. Beleza, então, Fred. Então, deixa eu te contar um caso. Um caso de uma senhora que trabalha em São Paulo, na região sul de São Paulo, trabalha numa empresa e ela cuida ali da manutenção do escritório, da limpeza e afins, né? E ela acabou participando de algumas interações aqui com o nosso grupo de educação financeira, entender um pouco ali de como que poderia ter a melhor utilização do dinheiro. E aí ela resolveu pegar um empréstimo, né? E a gente tem uma cultura aqui de tempos em tempos a gente liga para os clientes para ver, poxa, foi legal, sua experiência de tomar o crédito foi boa, e entre as perguntas está ali, e para que você usou? Valeu a pena? E aí a gente descobriu que essa senhora resolveu comprar uma moto. A gente, poxa, fala mais, por que você foi comprar uma moto, né? Uma compra típica, né? Pegar um empréstimo, um crédito consignado para comprar uma moto. Ela falou, olha, eu geralmente gastava 3 horas para ir para o trabalho de transporte público, isso ainda pré-pandemia, tá? E depois demorava 3 horas para voltar para casa. E como eu demorava para chegar em casa, eu tinha que pagar uma moça para ficar com meu filho,
meu filho tem 5, 6 anos. E eu pagava ali para essa moça 100, R$ 150 por mês para ela olhar o meu filho ali depois que ele saía da escola. E aí eu resolvi comprar uma moto. Peguei o empréstimo com vocês e estou pagando para vocês uma parcela de R$ 250. Só que valeu muito a pena. Eu falei, tá bom, fala mais. Não, valeu muito a pena, porque está descontando ali o tempo que levava de 3 horas para chegar no trabalho. Agora eu chego em 40 minutos, chego bem e volto para casa cedo. Como eu volto para casa cedo, eu já não preciso daquela moça babá. Ou seja, eu estou economizando R$ 150 ali da moça da babá. Nossa, que legal. Então quer dizer que seu empréstimo não está sendo 250, está sendo um pouco menos, porque você está salvando um dinheiro de um lado e usando para pagar o empréstimo. Ela, e tem mais. Como eu chego em casa cedo, eu chego mais descansada. Então eu resolvi uma vez por mês pegar uma faxina num apartamento e eu ganho ali R$ 150 nessa faxina. Então se eu pegar o dinheiro que eu economizei na babá, mais o dinheiro que eu ganho na faxina, porque eu não estou tão cansada e eu consigo fazer isso no sábado, em um sábado do mês apenas, com a soma desses dinheiros eu já pago e sobra o valor da parcela. Então, para o caso dessa senhora, a gente de fato mudou a vida dela. Ela não teria capacidade de acumular dinheiro para comprar uma moto sozinha, ou teria que pegar um dinheiro muito mais caro para comprar essa moto. Ela conseguiu adquirir a moto e ela conseguiu organizar a vida dela de uma maneira diferente. E aí não foi só uma organização financeira, também é uma organização de ela estar com mais tempo para a família, né? Ela está ali junto com o filho dela, além de ter economizado o tempo de deslocamento urbano. Então, esse tipo de situação, e a gente tem aqui uma infinidade de casos como esses, que mostra que o crédito com a taxa adequada e bem aplicado, de fato, tem a capacidade de mudar vidas. Imagina o RH dessa empresa quando ficou sabendo dessa história, né, que a gente comentou com eles, vem um sorriso daqui até aqui, do tipo, de fato eles mudaram a vida dessa senhora sem nenhum tipo de custo para a companhia, né? Excelente caso. Realmente o crédito com planejamento, né? Especialmente desse contexto que você deu, onde as pessoas pouco têm acesso a crédito, quando tem acesso a crédito inapropriado, extremamente caro. Então, você ter acesso a uma modalidade que é mais barata, mais adequada ao que você precisa fazer com o dinheiro, pode ser uma alavanca muito grande da vida das pessoas que carecem de tantas coisas. Eu quero aproveitar que você tocou já algumas vezes no tema do RH, cara, para te perguntar sobre a aceitação que os departamentos de recursos humanos, departamentos que lidam com pessoas, etc., têm tido desse produto dentro das empresas. Assim, eu te faço essa pergunta vindo de um contexto onde a gente já lidou com alguns departamentos de recursos humanos aqui com alguma dificuldade. Geralmente, pelo que podemos perceber, são áreas muito oneradas de problemas, né, onde desagam toda a problemática de uma força de trabalho inteira ali da organização, e eles têm que se desdobrar, muitas vezes sem conseguir ter efetividade. Imagino que essa questão do empréstimo seja uma questão delicada, né? E como é que eles têm recebido a proposta de valor de vocês? Como é que é o operacional deles? Imagino que tenha alguém de RH nos escutando aqui agora, uma palavrinha para eles do ponto de vista de facilidade de implementar esse tipo de coisa, porque eu acho que do ponto de vista de conceito da ideia fica muito tentador. Sim, sim. Eu acho que a gente poderia dividir o RH em 2 tipos de RHs, né? Tem aqueles RHs que são das empresas maiores, que são super estruturados, tem mais gente, etc., e já tem processos estabelecidos. Tipicamente, esses RHs eles já têm uma consciência de implantar o consignado e conseguem fazer isso com uma certa tranquilidade. E aí, quando a gente vai nessas empresas, geralmente a gente é a segunda empresa, né? Tem um banco que está ali trabalhando e a gente entra trabalhando nas ineficiências do banco. Muitas vezes o banco não empresta para negativado, muitas vezes a taxa do banco é maior do que a nossa, então a gente vai ali e ajuda o RH a fazer algo ainda melhor, né? Mas quando a gente vai para o outro RH, né, o RH daquela empresa menor, ou mesmo a situação onde não existe o RH. Então, tem empresas que têm ali 20, 30 funcionários, não tem o RH, é o sócio, é alguém ali do financeiro que faz esse viés. Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente conseguiu fazer aqui foi o modelo de zero trabalho para o RH, ou trabalho próximo de zero.
Então, independente do tamanho da empresa, ele consegue fazer as atividades do crédito consignado num portal de autosserviço, que ele dedica ali uma horinha no mês inteiro para promover esse tipo de benefício para o funcionário. E aí a gente recebe a informação dele do formato que ele quiser. Então, de novo, aqui uma resposta é baseada em tecnologia. A gente conseguiu desenvolver um modelo que ele funciona muito bem, tanto em empresa gigante, que tem lá sistemas de folha super legais, interessantes, etc., com as quais a gente se integra, como também o outro extremo, que assim, o RH não tem muitos sistemas, às vezes ali ele faz a gestão de folha de pagamento no Excel, a gente permite que ele suba as informações necessárias para operar o consignado, antecipação de salário, etc., pelo Excel. E aí ele sobe essas informações uma vez por mês, só para que a gente tenha certeza quem que são os funcionários que de fato trabalham ali naquela companhia, qual que é o salário dele, e como que ele opera, e com uma atividade super simples assim, eles conseguem ativar o produto e dar esse tipo de benefício para o cliente. Mas é algo realmente diferente, né? O RH, ele de fato tem muita atividade para fazer, muitos processos, e a gente conseguiu encaixar isso de tal maneira que ele tem ou zero trabalho, se ele tem algum sistema que a gente consegue se integrar ali facilmente, ou trabalho próximo de zero, porque a gente não pede que ele se adapte ao nosso modelo. A gente que se adapta à forma de trabalhar deles e a rotina passa a ser uma rotina mensal, que é super ok. Do mesmo jeito que ele faz o processo lá de vale transporte, vale alimentação, etc., ele pode fazer o processo de crédito consignado. E talvez seja por isso que a gente está tendo tanto sucesso em empresas tão pequenas, porque até então elas não são assistidas, né? Então, quando a gente chega lá, mostra para o RH que para o RH ou para o financeiro, ou até mesmo para o sócio, dono da companhia, que é um processo simples e que muitas vezes a gente está tirando o trabalho dele. Por exemplo, tem muitas empresas que a gente vai que tem aquela cultura do vale, né? O funcionário, ele pede uma antecipação. Isso é muito comum em empresas menores. Eu quero um vale, faz um vale para mim. Com a nossa plataforma, não precisa mais fazer isso. Assim, tá lá, tá disponível. Se quer uma antecipação de salário, vai lá. E não tem custo nenhum para a companhia, e a taxa que o funcionário paga é muito pequenininha quando ele paga na antecipação. Então, de fato, é um benefício muito legal, e eu acho que está muito associado com essa ideia do autosserviço, de permitir que tudo seja 100% digital, não precisa ficar no telefone falando com ninguém. Então, é um modelo que, sem tecnologia, talvez a gente não conseguisse alcançar essas 1.700 empresas aí. Excelente resposta. Já estou até antevendo já o pessoal do Educando Seu Bolso escutando aqui esse podcast e me cobrando para a gente fazer um teste aí de implementação da Paquetá por aqui, já que a promessa do Fabiano é tão grande assim. É muito legal, tá? A gente tem casos de empresas que começam a operar em 2 dias. No dia 1, assina o contrato de convênio, né, que é a única formalização que a gente precisa ter ali com a companhia. No dia 2, sobe a base de funcionários e no próprio dia 2 o funcionário já consegue simular e tomar um empréstimo aí. Então é muito, muito legal. Sem falar em todas as outras coisas que a gente consegue fazer, né, junto com o RH. Por exemplo, campanhas de quitação de dívida. O funcionário está negativado, qual que é o tamanho da negativação dele? Será que a gente não consegue ajudá-lo? Será que ele não pode transformar essa dívida aqui de 300, 400 reais numa dívida de 12 parcelas de 30 reais? E algo que não vai doer para ele e que pode resolver a vida, ele deixar de ser negativado nos birôs de crédito, passar a ter acesso a crédito de todo tipo. Então, tem várias coisas muito legais aí que dá para fazer com crédito em conjunto com o RH, né? Ou seja, o que você está dizendo é que assinando um contrato com uma empresa, vocês fazem uma varredura mediante, obviamente, a autorização dos funcionários daquela empresa, identificam ali 2 ou 3 que estão em negativação, no valor de 400, 500 reais, uma dívida ruim, cara, alguma coisa assim, e podem ofertar para ele a possibilidade de equacionar essa dívida através de um crédito, uma dessas 3 modalidades que vocês falaram, que você falou que a Paquetá oferece, né, de uma forma mais saudável. Praticamente, quase que oferecendo um produto / consultoria para o cara dar uma limpada na barra dele, é isso, né? É isso aí. E digo mais, é muito comum a gente reduzir a dívida dele em 30%, porque ele está pagando juros caros, né? Ele está pagando juros do cartão de crédito, cheque especial, da negativação. Então, e aí a gente entra com o produto com desconto em folha, com garantia de recebimento direto na empresa, taxa bem menor do que os outros. E a gente costuma ver aqui casos que a gente reduz a dívida dele até 30%. Tá? Então, E esse negócio, assim como o caso lá da moça que comprou a moto,
é meio que o nosso propósito, né? De ajudar as pessoas a ter uma melhor relação com o dinheiro, né? Tá, Fabiano, quanto custa isso para o empresário aí, o dono dessa empresa de 20 funcionários aí? Como é que fica o custo disso para ele? Custa nada. É de graça para a empresa, é o custo de um sorriso, né? De ver a satisfação dos funcionários dele ali. Então, a remuneração da Paquetá, então, ela vem apenas da taxa de juros incluída ali, seja na antecipação de salário, seja no crédito consignado, seja na antecipação de FGTS, é isso, né? Exatamente. É só para o funcionário que, de fato, aderiu ao crédito. Aqui um super ponto, né? A gente não cobra nada para liberar o empréstimo, a gente não precisa fazer pagamento com Pix, não precisa fazer nada antes disso. É só quando, de fato, ele toma a decisão de emprestar e ele recebe o dinheiro na conta. A partir dali a 45, 60 dias, ele vai ter a primeira parcela descontada na folha de pagamento, se for crédito consignado, né? Se for FGTS, nem vai ter parcela para pagar, né? A própria FGTS que faz a cobertura do empréstimo, e na antecipação de salário, no próximo recebimento dele, a gente desconta aquele valor que ele pegou ali com a gente. Perfeito. Minha última pergunta, como é que está o processo de venda, seja de vocês para as empresas, seja das empresas para o seu corpo de colaboradores? Essa comunicação do que o que é o produto, o que é a Paquetá, o que são os produtos disponíveis ali dentro do portfólio, essas 3 modalidades que você citou, é uma comunicação fácil, se entende com clareza, ou, tem que ter um momento específico, tem que ter um canal específico de comunicação? Pode falar um pouco sobre isso? Claro, posso. Sim, é uma comunicação muito, muito leve, assim, é muito tranquilo, né? Os RHs eles já entendem essa questão do benefício, uma vez ou outra tem aquela dúvida se está endividando ou não, mas quando a gente mostra os dados e a gente tem aqui muitos resultados de empresas que já são da nossa base, de quanto que a gente está melhorando ali a situação de inadimplência dos funcionários, passa a ser um papo bem, bem tranquilo. Quanto menor o tamanho da empresa, mais 100% digital esse processo, né? Então a turma entra em contato conosco, a gente faz um fluxo 100% digital. Nas empresas maiores, a gente tem que visitar, tem um fluxo ali de mostrar em mais detalhes a plataforma e tudo, mas é algo muito tranquilo, tá? Então, assim, a gente tem casos de empresas que começaram a falar com a gente no dia 15 e hoje já estão operando. Então, é tudo muito, muito tranquilo e o que nos ajuda também é que a gente não está inventando a roda, né? A lei do consignado existe já há muito tempo, a gente só está dando uma forma de acesso simplificado, com bastante uso de tecnologia e com taxa baixa, já dentro de um contexto que já é regido por uma lei. Então, é bem tranquilo. Então, a gente costuma falar aqui que, assim, nós vamos chegar em todas as empresas do Brasil. É só uma questão de tempo e na velocidade que a gente quer impor nesse processo aqui. E os RHs, eles geralmente são muito, muito receptivos. Aí tem RH que fala, mas eu já tenho consignado com outro banco. Tá bom, não tem problema, coloca com a Paquetá também e que vença a melhor taxa. Mas eu tenho consignado com outro banco, posso colocar só antecipação de salário, só FGTS com vocês? Não tem problema. Tipo, a gente está aqui para servir o RH e servir o funcionário. Se eventualmente a nossa taxa for a melhor e a gente trabalha todo dia para isso, que ele opte pela taxa melhor, ou pelo processo mais rápido, ou pela liberação de dinheiro mais rápido. Então, por exemplo, a antecipação de salário, em 15, 20 minutos, ele pede no celular dele, em 15 minutos o dinheiro tá na conta. E aí, no final, a gente acaba ajudando para que esse funcionário não caia em outras armadilhas, né? Pô, tô precisando de dinheiro agora, que eu tive uma emergência, preciso comprar um medicamento, alguma coisa do tipo. Tá bom, pega aqui, ao invés de cair nas armadilhas financeiras que a gente sabe que tem muitas por aí, né? Sem dúvida. Cara, show de bola, excelente bate-papo. Muito obrigado, cara, pela disponibilizar seu tempo aí, explicar os seus produtos. Tenho certeza que vai ser instrutivo aí para muita gente. Deixa com as suas considerações finais aí, cara. É um prazer falar com você, Fred. Venho acompanhando o seu trabalho, muito, muito legal. Continue firme por aí e sempre que a gente puder contribuir, falando de crédito sustentável, como que ajuda a turma a sair de endividamento e mais do que isso, né, ter uma melhor relação com o dinheiro, conta com a gente. A gente está construindo a empresa para ser uma empresa longeva, então daqui a 10, 15 anos a gente vai estar falando das mesmas coisas. Esperamos poder contribuir com mais Donas Marias, mais pessoas aí ao redor do Brasil, para que eles tenham uma relação melhor com o dinheiro e sejam felizes, né? É isso aí. Show de bola, cara. Valeu, um abração. Beleza. Obrigado.